Hebreus capítulo 12, olha só, presta atenção no versículo 1. Portanto, nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o que o Paulo diz, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. De que ele estava falando aqui? De Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. Ele disse pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Sara. Ele tem uma lista lá em Hebreus capítulo 11. Então, essa nuvem de testemunhas que o Paulo está falando é dessas pessoas de fé, que perseveraram, que conquistaram, e que venceram, e que não desistiram. Lá ele cita, por exemplo, Abraão. Quantos anos Abraão acreditou para receber o milagre dele? E o milagre chegou. Abraão perseverou. Abraão não enfraqueceu na fé, diz a Bíblia. Então ele disse assim, olha, vamos correr. Essa palavra correr no grego é como um atleta nos Jogos Olímpicos, ou para a nossa cultura, no futebol. Imagina como um atleta corre para vencer um jogo. Com perseverança, ele não desiste. O time está jogando, está quase 45 minutos do segundo tempo e ele está lá perseverando porque ele quer resultado. Ele quer virar o jogo, ele quer ganhar. Então é assim que você deve correr, como um atleta, perseverando, não desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos. Talvez você está querendo desistir de um projeto que Deus ele te deu. Talvez você quer desistir. Você está fazendo uma faculdade por motivos de dificuldades, quer desistir, não desista. Não desista, tá bom? Persevere. Persevere. Desistir é mais fácil, mas não desista, Deus é contigo. Você vai vencer. Então, qual é o segredo para você não desistir? O segredo está no versículo 2. O segredo está no versículo 2 de Hebreus 12. Olha só, qual é o segredo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Qual o segredo de perseverar? Olhando para Jesus. Você quer desanimar? Qual é o segredo para desanimar? Olhe para os seus problemas. Olhe para as circunstâncias. Olhe para as pessoas. Olhe para os defeitos das pessoas da sua igreja. Olhe para os defeitos. Você vai desanimar. Se você começar a olhar para as pessoas, olhar que eu falo, gente, é você focar nos defeitos das pessoas. Quando eu falo olhar, você focar nos defeitos das pessoas. Você tem que focar em Cristo. Se eu começar a focar nos defeitos das pessoas, nos defeitos dos cristãos, como eu vou servir a Deus? Eu vou desanimar. Tá bom? Talvez você está me assistindo, desanimou da igreja. Pastor, na minha igreja todo mundo tem defeitos. E tem pessoas que elas se acham os melhores, né? Os perfeitos. Um dia Deus falou para Elias. Elias pensou, Deus, só eu sobrei Israel, só eu sou fiel. E Deus falou, Elias, tem mais 7.000 em Israel que não se curvaram diante de Baal. Então, cristão, qual o segredo de perseverar? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O salmista disse, eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele disse assim, eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem meu socorro? Se você olhar para os montes, para o monte de problemas, você vai duvidar. Ele disse, eu olho para os montes e eu pergunto, de onde será que vem o meu socorro? Então, se você olhar para as circunstâncias, para os problemas, você vai dizer, de onde vem meu socorro? Mas ele disse assim, olha, o meu socorro vem do Senhor. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, Deus mandou Noé fazer somente uma janela em cima, no alto. Deus não mandou Noé colocar na arca janelas nas laterais. Não, ele mandou colocar no alto, porque ele queria Noé olhando para o alto, da onde vinha o socorro dele, da onde viria o socorro dele. Então o segredo aqui é você olhar para Jesus. Está passando lutas? Olhe para Jesus. Está sendo tentado a desanimar? Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele é o autor e consumador da fé.
Jesus não é o autor da doença, Jesus não é o autor da morte, ele é o autor da nossa fé. Jesus é o autor da vida, não é ele que mata, rouba e destrói. Ao contrário, quem faz isso é o diabo. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Aleluias! Então olhe para Cristo, olhe somente para Ele. A sua justiça está no céu. Também não olhe para a sua própria justiça. Um dia o apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não tenho minha própria justiça, que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Não olhe para você também. Se você começar a focar em si mesmo, você vai começar a dizer, eu não mereço, eu não mereço, eu não consigo, eu sou fraco. Parabéns, digo fraco, eu sou forte. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pare de olhar para as circunstâncias, os problemas, para as pessoas. Pare de olhar para a sua performance, como eu vou ser salvo. Como eu, um cristão, penso dessa maneira. Pare de olhar para si e olhe para Jesus. Ele é a tua justiça. A Bíblia fala sobre um homem chamado Caleb. Eu gosto demais da história de Caleb. Preste atenção. Deus escolheu 12 espias e falou, Moisés, envia eles para analisarem a terra de Canaã. Se a terra é boa, frutífera, se tem inimigos, quem são os inimigos. E eles foram, depois de alguns dias, eles voltaram, os 12 líderes. Essa história está lá em Números capítulo 13. Vale a pena você ler completo esse capítulo. Então os 12 foram verificar, analisar a terra de Canaã e voltaram. E a maioria deles, eles disseram, Moisés, a terra é muito boa, mas lá tem inimigos, gigantes, nós não vamos conseguir. Então Caleb, ele disse assim, ele fez todos calarem a boca, todos aqueles líderes, e disse, fiquem quietos, vamos subir animosamente, porque certamente prevaleceremos contra eles. Nós vamos prevalecer, nós vamos entrar em Canaã. E os outros líderes, a maioria, não, nós não vamos conseguir. Nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. Olha como eles se viam, como gafanhotos. Você tem que se ver como filho de Deus. É assim que Deus ele te vê, como mais do que vencedor, como rei e sacerdote. Tá bom? Você tem que ter a autoestima boa, você tem que saber, eu sou filho de Deus. Não faça como Mefibosete, que quando encontrou Davi, ele disse, quem sou eu para o Senhor se preocupar comigo? Eu sou um cão morto. Ele se via como um cão morto. Não se veja assim. Deus, quando Ele olha para você, Ele te vê em Cristo. Ele te vê um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. É assim que Deus olha para você. Então se veja como Deus Ele te vê, como um filho em Cristo, assentado em Cristo nas regiões celestiais. Então Caleb fez todos calarem a boca e disse, vamos subir. Em Números 14, a Bíblia diz que o povo começou a chorar e murmurar, porque eles acreditaram naqueles líderes negativos. Olha como é importante você frequentar uma igreja boa, que prega o evangelho. Sabe por quê? A liderança de uma igreja influencia a tua vida. Você tem que frequentar uma igreja que o pastor pregue o evangelho completo. E o evangelho de Jesus, eu estou falando evangelho, não legalismo religioso. Um dia uma pessoa falou para minha esposa, olha, perto da minha casa tem uma igreja, e às vezes eu estou triste, quero ir lá ouvir uma palavra, chega lá, a palavra não é pregada, ao contrário, eles ensinam regras religiosas. Ela falou, eu saio mais desanimada da igreja que eu entrei. Então, você tem que frequentar uma igreja boa, que prega o evangelho. O evangelho cura, salva, prospera, liberta, batiza com o Espírito Santo. O evangelho da graça, o evangelho da nova aliança, tá bom? Ouça pastores de fé, não ouça pastores negativos, não. Você tem que ouvir pastores de fé, gente, que acreditam em cura, que acreditam na prosperidade, que acreditam na salvação. Pastores que acreditam no evangelho da nova aliança é muito importante. A igreja que você frequenta vai influenciar a tua vida, ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, se você não é de nenhuma igreja, procura uma igreja boa que prega o evangelho. Como eu sei que essa igreja prega o evangelho? Prega igual o apóstolo Paulo?
Amém. O Paulo uma vez disse assim, olha, se descer o anjo do céu pregar outro evangelho que eu não ensinei vocês, sejam anátema. Tem que pregar igual Paulo. Se não prega igual Paulo, esqueça. Tá bom? Tem que pregar igual o apóstolo Paulo, o evangelho da nova aliança. Então, todos eles começaram a chorar porque, o povo começou a chorar porque acreditaram naqueles líderes negativos, mas o Caleb não. O Caleb disse, eu vou entrar em Canaã. E ele entrou em Canaã. Dessa geração de incrédulos, e a Bíblia diz que eles não entraram por causa da incredulidade, somente 2 pessoas entraram em Canaã, Josué e Caleb, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor, tá bom? E eu quero ler com você o relato de Caleb, quando eles entraram em Canaã, a nova geração entrou em Canaã, junto com Caleb e Josué. O Josué, ele agora era líder, e ele começou a dividir as terras de Canaã. Ele começou a dividir as regiões e distribuir as terras para o povo de Israel. Então, Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então nós estamos aprendendo a não desistir, olhando para Jesus. Então Caleb disse, Josué, você lembra o dia que Moisés nos enviou? E Deus falou para Moisés? Eu guardo essa promessa até hoje no meu coração, Josué. Eu trouxe resposta como sentia no meu coração. Lembra, os espias, Josué, eles foram negativos, eles não entraram em Canaã, mas eu entrei, lembra o que eu falei? Eu trouxe resposta como eu sentia, e a boca fala do que o coração está cheio. Se sua boca tem muitas palavras negativas, você precisa alimentar a tua fé, tá bom? Para sair palavras positivas. Então, o Caleb, ele continua no versículo 8, mas os meus irmãos que subiram comigo, eles fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Os meus irmãos, os líderes, fizeram derreter o coração do povo. Então, não deixe ninguém desanimar o teu coração. Ele diz, eu, porém, perseverei. Persevere. Lembre-se, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual o segredo? Olhando para Jesus. Qual o segredo de Caleb? Olhando para a promessa. Passaram muitos anos e o Caleb ainda guardava a promessa que Deus deu para ele. A promessa no coração dele. Aleluias. Os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo. Eu não. Eu perseverei em seguir o Senhor. Agora no versículo 9. Olha só o Caleb lembrando da promessa que Deus tinha dado há muitos anos. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança, perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Ele pisou em Hebrom. Daqui a pouco nós vamos ver. O Josué lembra, há muitos anos atrás, o que Moisés me falou? Caleb, a terra que você pisou vai ser tua e dos seus filhos. E ele pisou em Hebrom. Ele foi espia lá na cidade de Hebrom. Olha, os anos passaram e ele não tinha esquecido da promessa de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus te prometeu. Como o salmista disse em Salmos 103, nós não devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos benefícios que Jesus conquistou para você lá na cruz. Cura, saúde, prosperidade, vida eterna. Não se esqueça de nenhum dos benefícios. Lembre-se de todos eles e tome posse de todos eles. Ele lembrou de uma promessa que Deus deu para ele há muitos anos. Oh, aleluias. Lembre-se, olhando para Jesus. O Caleb olhava, Jesus é a palavra. O João disse que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou em nós. O Caleb olhava para a palavra, para a promessa. Olhe para Jesus, olhe para a promessa. Olhe, Deus te prometeu, Ele não é homem para mentir. Deus te prometeu algo, está demorando a se cumprir, Ele não é homem para mentir. Se Ele te prometeu, vai acontecer. Pastor, mas está demorando. Lembre-se de Abraão, demorou, mas Abraão foi abençoado. Lembre-se de Caleb, demorou, mas o Caleb entrou na terra prometida. Então não desista.
Sua fé levará você à vitória. Você está fazendo faculdade, está quase desistido, não faça isso. Persevere. Você vai se formar e Deus tem um propósito. Deus colocou no seu coração você fazer uma faculdade, Ele tem um propósito nisso. Um dia você vai saber, não desista dos seus sonhos, não desista da tua família, o seu filho, você ora e não vê resultados, ele continua nas drogas, não desista. Um dia você vai ver o seu filho transformado, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, as lutas, as dificuldades, mas Deus é contigo. Ele disse, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Então, eu trouxe resposta, o Caleb disse, como sentia no meu coração. Josué, eu ainda lembro da promessa que Deus me deu. Eu lembro da promessa que Deus me deu. Então ele continua, no versículo 10. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Se passaram 45 anos. E o Caleb não tinha esquecido da promessa de Deus. Oh, aleluias. Quantos anos você está perseverando? Chegou a 45? Não? Quantos anos você está perseverando? Continue olhando para Jesus. Você está pensando em desistir? Pastor, você está pensando em desistir do seu ministério? Ei, olhe para Jesus, pastor. Ah, mas é difícil trabalhar com as ovelhas, é difícil mexer com o povo. Você está olhando para o povo. Você não tem que olhar para o povo, você tem que olhar para Jesus. Se você não pode olhar para os defeitos das pessoas. Todos têm defeitos, inclusive você. Eu não olho para os defeitos dos membros da minha igreja, eu olho para Jesus. Quando você olha para Jesus, os pastores, tá, gente? Quando você olha para Jesus, você para de dar indireta para as pessoas na hora do culto. Tem pastor que fica mandando indireta. E o altar não é para mandar indireta. O altar é para você pregar o evangelho. Mas por que muitos pastores ficam jogando indiretas para algumas pessoas no culto? Por quê? Porque eles não estão olhando para Jesus. Porque a partir do momento que esse pastor olhar para Cristo, independente dos defeitos das ovelhas dele, ele vai pregar o evangelho, sem mandar indireta para ninguém. Porque imagina, você vem no meu culto, e vamos supor que eu estou bravo com alguém. Então, eu desabafo em cima do altar para poder atingir uma pessoa, mandar indireta para uma pessoa. E você que não tem nada a ver com isso, que você veio para ouvir a palavra, se encher do Espírito Santo, e você vai ouvir todo o meu desabafo, vai edificar em que a sua vida? Então eu olho para Cristo e prego o evangelho da nova aliança. 45 anos passaram. 45 anos. E o Caleb não tinha esquecido da promessa. Ei, cristão, persevere. Sua fé levará você à vitória. Então Caleb, ele continua. Versículo 11. Eu ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora é a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Moisés, quer dizer, Josué, eu ainda continuo forte como no dia de Moisés. Eu estou pronto para a guerra, para entrar e para sair. Uau! Qual o segredo de Caleb? Olhar para a promessa, não esquecer a promessa. Não esquecer a promessa. Eu ainda estou forte, como eu era no dia de Moisés. Então não desista, cristão. Você quer ser como o Caleb? Olhe para a promessa, olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias. Pastor, há muito tempo estou nessa luta. Continue. Você é mais que vencedor. Eu ainda sou forte. Olha só, ele estava pronto para a guerra. Um idoso. Imagina só, gente, um idoso pronto para a guerra. Tem pessoas que com 50 anos já está falando só de morte, 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 morte. O Caleb com 85 anos estava falando de conquista e de conquista, em nome de Jesus Cristo. Versículo 12, agora, pois, dá-me este monte em que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué, eu quero Hebrom. Oh, aleluias. Você já leu o que Jesus falou? Quem pede, recebe? Ei, você que está me assistindo, você não é vítima, nem coitado, você é um filho de Deus.
Pare de fazer oração de coitado, você que está me assistindo. Ele foi claro, quem pede, recebe. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Ele disse, aquele que pede, recebe. Pare de fazer oração de coitado, seja ousado. Deus, aquela oração de Provérbios, não me dê muito para mim não te abandonar, não me dê pouco, sabe, meio termo. Não, pare com isso, você não é coitado, você é mais que vencedor. Peça coisas grandes para Deus. Peça, Deus, eu quero prosperar. Eu quero que meus filhos sejam prósperos, empresários. Eu quero prosperar em nome de Jesus. Pare de fazer oração de coitado. Deus, um exemplo, tá? Deus, o Senhor não precisa me dar isso, não. Precisa me dar tudo isso. Me dá só um pouquinho que tá bom. Isso é oração de coitado. E você não é coitado, você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Caleb disse, me dá este monte. Hebrom, eu quero este monte. Eu sei que lá tem gigantes. Eu sei que lá tem gigantes, cidades fortes, mas eu vou expelir todos eles. Que idoso é Eris, um idoso que olhava para a promessa, 85 anos, eu vou expelir os gigantes. E ele continua nos surpreendendo. No versículo 13, e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era antes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Oh, aleluias, que história fantástica. 85 anos Caleb era um matador de gigantes, e você vai matar os gigantes também. Eu quero orar por vocês. Você está desanimado, está na depressão, eu quero orar pela tua vida. Levanta-te e resplandece, porque Deus é contigo, tá bom? Você precisa da minha oração? Precisa? Se for possível, fecha os teus olhos, porque, meu Deus, eu oro por todos neste momento. Ou aqueles que estão desanimados, pensando em desistir, fortaleça-os. Como está escrito na tua palavra, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu abençoo a todos. Eu repreendo todo o mal da tua vida, a depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu repreendo todo o mal da sua vida, doenças, do alto da cabeça aos pés, e eu ordeno que todo o mal, em nome de Jesus, sai da tua vida e não volte mais. Eu abençoo a todos. E você diz, assim seja, em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus. Aleluias. Olha, eu acredito que essa mensagem, esse personagem bíblico, inspirou você. Leia a história dele depois. Leia lá em capítulo 13 de Números. Eu tenho certeza que vai te inspirar. Leia a história de Abraão. A promessa demorou, mas Abraão acreditou e aconteceu. Eu espero você na próxima mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Shalom para todos, em nome de Jesus.